Estão conseguindo ver a tela? Sim, tá numa tela verde, preta. Uma tela verde. Ah, então tá, beleza. Então é isso mesmo. Então vamos lá, meninas, sejam todas muito bem-vindas, tá? Se tiver alguma, não tiver conseguindo ver a tela, me avisem. Se o som não estiver bom, vocês me avisem também. E aqui a gente vai se encontrando por aqui. Uma vai apoiando a outra. Então, eu já venho há anos trabalhando na minha liderança, na minha própria vida, né, com os grupos que eu trabalho, com os treinamentos que eu dou, falando da importância do servir, né? Um líder precisa ser um líder servidor também. E não só, precisa ser um líder doador. Então, eu tenho essa consciência de doação já há bastante tempo. Então, não só de doar o nosso tempo, de doar a nossa energia, mas também doar aquele conteúdo que a gente tem aqui dentro, transbordando dentro da gente. Então, eu entendo que a doação é uma marca do cristão e eu sou uma cristã que gosta bastante de doar. Eu sou de doar muitas coisas. Eu dou roupa, eu dou cesta básica, às vezes dou dinheiro, dou meu conhecimento e vou doando, porque eu acredito que essa realmente é uma marca bem forte do cristão. E aí, eu fui nesse evento e eu percebi que muitas pessoas gostariam de estar nesse evento também lá em São Paulo. Muitas pessoas hoje estão buscando mudar a sua mentalidade para prosperar, mudar a sua mentalidade, mindset quer dizer mentalidade, mudar a sua mentalidade para enriquecer, né, para talvez prosperar não só no financeiro, mas prosperar aí nos relacionamentos. Uma mentalidade, uma mentalidade próspera, ela muda não só a tua parte financeira, mas como muda teus relacionamentos, teu conhecimento, a tua espiritualidade, porque todo conhecimento que a gente busca, ele vai expandindo a nossa consciência. E a partir do momento que a nossa consciência expande, como Einstein já dizia, ela já não volta a ser o que era. Então, eu estava lá no evento e pensei, nossa, eu vou compartilhar esse conteúdo quando eu voltar. Obviamente que tem coisas aqui que não são lá do Mente Milionária, que não estavam lá, mas foram insights que eu já tenho também já há algum tempo, aplicando na minha própria vida, coisas também que eu já venho estudando, então eu juntei tudo, fiz esse material com muito carinho para vocês. Vocês têm aí já, algumas já devem ter em mãos esse material, né, que eu já mandei lá no grupo. Até ia deixar para mandar só para quem está na aula, mas depois eu pensei, vou compartilhar com todo mundo, e assim, né, fica da consciência de cada um. Porque tem pessoas que às vezes só pegam o material, mas acaba não honrando, às vezes, o treinador, o professor, enfim. Mas aí fica da consciência. Então, eu faço a minha parte. Então, vamos lá, meninas. Prometo ser breve, já são 8h15, o tempo urge, como já dizia aquela da novela, né? Antigamente, a novela das 9, ela dizia, o tempo urge. E eu sei que muitas de vocês já estão cansadinhas, já trabalharam bastante hoje. Então, preparei aqui, como algumas, acredito que algumas conseguiram, ainda foram a tempo de imprimir o material. Então, algumas têm em mãos. Eu sou de rabiscar, então eu também tenho aqui o meu também impresso aqui, e já até fiz aqui umas anotações a mais para passar para vocês ainda mais esse conteúdo com clareza. Eu acredito que quando a gente tem clareza, a gente não se perde, né? Como já dizia Alice no País das Maravilhas, quando a gente não sabe para que caminho vai, qualquer caminho serve. Então, a gente precisa ter clareza para saber o caminho que nós vamos seguir. E o meu propósito sempre é trazer essa clareza para as mulheres. Então, prosperidade é um estado da alma. Eu achei muito legal essa frase, porque realmente, né, quando a gente não tem paz, a gente acaba não fluindo. E prosperidade, ela, além do dinheiro, como vocês já devem ter ouvido falar, a prosperidade ela é paz, ela é saúde, né? Muitas pessoas são prósperas e não sabem que são prósperas, porque tem talvez uma visão distorcida do que é prosperidade, do que é riqueza. Então, é importante a gente sempre ressaltar que muitas vezes nós já somos muito abundantes, porém não estamos atentas a isso, ou não estamos sendo gratas, ou não estamos reconhecendo que a gente já nasce abundante, abundante de saúde, abundante de relacionamentos, de pessoas ao nosso redor, abundante de recursos, né? A gente vai numa praia, pisa naquela areia gostosa, toma um banho naquele mar delicioso, tem olhos para olhar para o céu. Então, aquele momento é um momento rico, precioso, que você está abundando. Você é abundante no sentido de que você simplesmente é, né? Uma consciência, um ser que está aqui e está desfrutando de tudo isso. E eu estou dando esse exemplo aqui da natureza porque a gente vai chegar lá também. A gente vai falar dos 4 elementos.
E aí eu vou poder falar um pouquinho mais dessa parte da terra, da água também, a importância disso na nossa vida, do ar e do fogo, que são os 4 elementos. As analogias que eu costumo trazer. Então, prosperidade é um estado da alma, essa frase aqui faz todo sentido. Aceitação, foi algo assim que ele falou bastante no evento, José Roberto Marques, e realmente eu também trabalho isso não só na minha vida, mas como na vida das minhas clientes, trazendo essa visão de que a gente não pode mudar aquilo que a gente não aceita, é mais difícil. Então, tudo que tu resiste, persiste. Se você insiste em ter uma mentalidade de escassez, a escassez vai permanecer, vai resistir na sua vida. Então, se você não aceita que você já é abundante, é difícil você acessar uma abundância, por exemplo. Mas aceitação no geral, né? Aceitar quem nós somos, aceitar a nossa história, aceitar a situação atual que eu estou para que eu possa ir para uma situação melhor, aceitar talvez um dia onde eu já estive, e tudo isso tem muito a ver. Aceitar as pessoas como elas são, muitas vezes, aceitar. Porque quando a gente aceita, a gente está pronta para ir para o próximo nível. Quando a gente não aceita, a gente fica ali duelando, fica ali se martirizando muitas vezes, e é mais difícil você seguir em frente. E existem, procurem aí depois, eu falei até isso, inclusive, no meu último treinamento, mas procure na internet os cinco estágios da aceitação, os 5 estágios do luto, mas ele serve para muita coisa, porque é o mesmo processo de aceitação, tá? Então, claro, é trazido o luto porque ainda acredito que é uma das coisas mais difíceis para o ser humano é aceitar a perda de quem nós amamos, né? Aceitar que alguém partiu, porque nós não estamos preparados espiritualmente ainda para isso. A nossa cultura não foi uma cultura, pelo menos aqui no Brasil, por exemplo, que cresceu sendo doutrinada, educada, para aceitar a morte como uma coisa natural. Então, as 5 aceitações ali é referente ao luto, mas ela serve também para outras questões. Incongruência, isso faz todo sentido. Eu sou uma amante da física quântica há muito tempo, eu venho estudando, eu amo estudar, ler sobre isso, sobre lei da atração, sobre as leis do universo, sobre cocriação, e eu pratico isso também na minha vida muito. Então, hoje eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso. Hoje eu ensino muitas clientes a trabalharem isso na vida delas, a cocriar a realidade desejada, a alcançar outros níveis. Eu tenho muitas provas disso, porque elas são as provas vivas, né? Então, a congruência, quando você começa a estudar a física quântica, você começa a ouvir falar em vibração, em energia, em estado emocional, que cada sentimento, cada emoção vibra em uma frequência. E aí, será que você está congruente com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente em relação a algumas coisas? A prosperidade, por exemplo, vamos falar mais sobre isso aqui, porque afinal é mindset milionário, então remete a essa questão financeira. Então, você é congruente quando você fala, mas você, às vezes, você pensa uma coisa, você fala outra, você sente outra, isso é uma incongruência. Então, você tem que ser congruente. A gente vai chegar também ali, tem uma parte aqui na apostila onde fala mais forte disso, mas a congruência do que você fala, do que você sente. Quando você está alinhado com o que você pensa, você fala aquilo que você pensa realmente, você acredita, você sente, você acaba tendo uma atitude manifestando. Agora, quando eu falo uma coisa, porém meu inconsciente pensa outra, eu já estou desalinhada, não tenho congruência com aquilo. Então, buscar a congruência na nossa vida é um aspecto fundamental se você quer prosperar, se você quer abundar cada vez mais e ser abundante e começar a ter essa mentalidade, esse mindset milionário. Porque, na verdade, tudo começa na nossa mente, tudo começa das nossas crenças, sobre o que nós acreditamos. Então, conforme a gente vai mudando o nosso mindset, o nosso resultado também vai mudando. Então, essa congruência, ela pode te levar ao fracasso ou ao sucesso. Você precisa conhecer sua incongruência e dores. Então, o autoconhecimento, ele sempre vai ser base. E eu venho falando disso desde que eu me formei há 10 anos atrás. Eu venho falando que quem não tem autoconhecimento vai ser mais difícil conseguir alcançar alguns níveis, porque não sabe, não conhece, não entende, não tem entendimento. E ela continua repetindo aquele padrão sem saber por que que ela repete. E ela nem sabe que aquilo é um padrão porque ela não se conhece, ela não sabe, simplesmente ela aceita daquele jeito ali. Então, é importante você ter, sim, conhecimento da sua incongruência, em que, anota aí, já começa a anotar, porque eu vou pedir para você anotar várias coisas. A pergunta é, em quais quesitos na sua vida você não tem tido congruência?
Em que momentos que você não está sendo congruente? No que você fala, no que você pensa, como você age, no seu comportamento. Sabe aquela frase, faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Incongruência. E as suas dores. Quais são as suas dores? O que que você ainda não aceita? O que que você ainda não curou? O que que você ainda acaba acessando naquela memória, aquele sentimento lá que ainda não está curado? Quais são? As suas, talvez, necessidades não supridas emocionais. Então, isso aqui também foi falado bastante lá. Afinal, confesso para vocês que eu acreditava que seria um evento falado muito mais de dinheiro, de prosperidade, falaria mais sobre essa questão de educação financeira, e eu vejo que falta muito isso nos eventos hoje em dia. Eu, inclusive, já fui em eventos grandes em São Paulo de empreendedorismo, que se consideram o evento mais, né, maior do Brasil de empreendedorismo, só que chega lá, ninguém fala de educação financeira na prática. Mas a educação financeira que seja para o dia a dia, para o negócio pequeno, para o MEI, muitas vezes se fala em educação financeira, mas para um outro nível que aquele público nem está interessado, nem é o público-alvo para aquilo. Então, falou-se pouco disso, mas ele falou muito da parte emocional, porque ele próprio ele é emocional, né? Quem conhece o José Roberto Marques já sabe que ele é bastante emocional, ele tem bastante, isso, nisso ele é congruente realmente, porque ele fala e ele é aquilo. Então, falou-se muito em inteligência emocional, em dores, em feridas da alma. Então, isso vai ter bastante aqui também. Crise. É na crise, muitas pessoas passam pela crise e não aceitam essa crise. Só que se eu não aceito e eu não entendo por que que eu gerei essa crise na minha vida, eu vou acabar manifestando outra vez essa crise até que eu supere ela, até que eu dissolva ela, até que eu consiga transcender ela, entender o porquê daquela crise, aprender com ela e ir para o próximo nível. Então, tem pessoas que pensam que, Michele, eu achei que eu estava curada, porém veio de novo a mesma crise na minha vida. Então, eu não curei as minhas crenças financeiras, eu não curei a minha crise no meu casamento, eu achei que eu tinha curado, mas afinal ela voltou. Então, não teve realmente aquela cura, aquela ressignificação, aquela mudança que aquela antiga crise, porém parecida com essa, mas não é a mesma, poderia te trazer de ensinamento. Então, o tempo todo, enquanto a gente não aprende com a crise, a gente não muda, a gente não evolui e a gente não prospera. Então, é na crise, é onde você tem a restauração, porque nos momentos de crise que tu chora, que tu se questiona, que muitas vezes tu se fecha no teu mundo ali, vai para dentro de ti e começa a pesquisar, né? Começa a ser ali você mesmo, a sua própria, digamos assim, a seu detetive para investigar o que está acontecendo, o que te trouxe a isso, o que você precisa fazer para sair disso, para mudar. E eu confesso que hoje eu tenho uma vida que eu sempre desejei. Hoje eu tenho muito mais, na verdade, do que eu desejava. Claro, agora eu criei novos níveis, criei novos desejos, mas eu tive muitas crises. Só que cada crise eu ficava investigando, na verdade, assim, eu me apaixonei por mim mesma, através do autoconhecimento, e comecei cada vez mais a ir profundo para dentro de mim, e nessa busca incessante, eu me questionava muito em relação por que que eu estou passando por isso, eu queria entender para poder mudar. Então, é realmente, gente, eu posso dizer para vocês, na muitas crises é que eu tive restauração e que eu tive cura. E no veneno sempre estará o néctar. Então, olha só, aquilo ali de ruim, muitas vezes, está acontecendo, mas é ali que está a resposta. Mas é ali que está a virada de chave. É ali que está a mudança. É ali que muitas pessoas foi numa crise que conseguiram inovar, conseguiram fazer uma mudança de vida. Tem pessoas que na pandemia, por causa da pandemia, prosperaram, outras quebraram. Mas teve gente que criou novas ideias, que criou coisas novas e conseguiu prosperar durante uma crise coletiva que foi a pandemia. Então, na crise, muitas vezes está a oportunidade para a gente mudar, para a gente fazer diferente. Então, o veneno está sempre no néctar. Ele repete essa frase não só no Mindset Milionário, mas ele também repete no outro evento dele que eu fui, que é o Desperte Seu Poder. Então, tudo tem fim, tudo uma hora acaba. Muitas vezes a gente fica se lamentando, achando que aquilo ali nunca vai acabar, que aquilo ali nunca vai se resolver, que você nunca vai sair daquilo, mas tem uma hora que você começa a encontrar as respostas, você começa a virar as chaves. Não é uma chave só que você vira chaves uma vida inteira. Você vai virar chaves para o resto da vida, porque são inúmeras portas que você vai abrir até você fazer a passagem dessa vida para uma outra vida, né? Se é que existe, enfim.
para um outro nível, digamos assim, espiritual. Então, são várias chaves que você vai virar. Então, tudo uma hora tem fim, nada vai durar para sempre. Então, outra informação aqui: cada 100 bilionários, 98% faliram 4 vezes. Olha só, isso quer dizer que tiveram crises, mas levantaram, se restauraram, aprenderam, até que chegou lá depois da quarta crise, ele já não passou mais aquela dificuldade, porque ele aprendeu de uma vez por todas. Ele já tem o conhecimento necessário. Então, muitas vezes a gente quer prosperar, a gente se compara ao milionário. Será que a gente não, algumas crises, a gente acabou não desistindo porque não conseguiu superar? Então, isso a gente também vai falar um pouquinho mais ali embaixo que tem nesse material sobre essa superação. Quando a gente não consegue superar, a gente paralisa. Isso gera uma ferida emocional de frustração e muitas vezes acaba nunca mais investindo no seu sonho amado, porque uma vez o seu sonho amado não deu certo, não quer dizer que ele não vai dar de novo. E às vezes a gente está se comparando com pessoas que já quebraram 4, 5, 6 vezes. E a gente nem quebrou ainda, a gente nem teve a crise, e está achando ruim, e está se comparando com aquele cara ou com aquela mulher lá, aquela empresária, que já quebrou 5, 6 vezes, e está onde está, mas ela já passou por tudo isso. E às vezes a gente passa por uma crisezinha e já não quer mais, já quer desistir, não é assim que acontece muitas vezes? A pessoa que chega até você é a pessoa certa. Muitas vezes também a gente não aceita. Por que que essa pessoa está na minha vida? Por que que essa pessoa apareceu? Por que que essa pessoa está me tirando para bobo? Por que que essa pessoa está me tirando para Cristo? Por que que, né? Mas tudo acontece com um propósito. Então, uma frase que ele diz é que quando vem uma pessoa na tua vida, tu se pergunta, por que que eu atraí essa pessoa? O que que essa pessoa veio para me mostrar? Qual é o aprendizado que eu tenho que ter com ela? Que situação que eu preciso entender com essa pessoa? Então, isso aqui, na verdade, é uma forma de a gente tirar esse aprendizado, né? Tirar essa consciência e muitas vezes não negar simplesmente, porque se você nega uma pessoa que tem um perfil, uma frequência, você nega aquela pessoa. E hoje em dia se fala muito, fulana não quero mais, fulana é negativa, fulana é isso, mas você atrai uma outra fulana com o mesmo perfil, com a mesma frequência, com a mesma energia. Por quê? Porque você ainda não entendeu que ali tem um aprendizado. Ali tem uma cura para você. E às vezes a gente atrai, a gente acha que o outro que a gente está atraindo é que não presta, que o nosso ego diz que a gente é bom. Mas, na verdade, se você atraiu, é porque você também está naquela frequência em algum momento. É porque você tem um aprendizado com aquela pessoa. Não é porque, por que eu sou a boa, o fulano é ruim. Eu sou a coitada que tem que aturar e ele que é o algoz. Não. Se a gente atrai é porque a gente tem um aprendizado, ou então porque a gente também está na mesma frequência. Pode ter certeza disso que eu estou falando para vocês, tá? Porque não sou só eu que estou falando isso. Isso é experiência própria, mas também a física explica isso. Hoje em dia tem muitos estudos falando sobre isso. Então, um outro detalhe aqui que ele traz é que a pessoa é o que você quiser, pois é você que dá os rótulos. Muitas vezes a gente tem problema com relacionamento com outras pessoas porque a gente rotula as pessoas. Só que se eu tirar aquele rótulo daquela pessoa e entender que ela tem alguns pontos de melhoria, sim, mas também tem muitos pontos bons, conforme eu, né, vejo, se eu mudar a forma como eu vejo, se eu conhecer melhor aquela pessoa, talvez eu comece a aceitar melhor também. Então, muitas vezes a gente já cria, né, já cria até um ranço da pessoa, como se diz aqui, cria nojo, cria abuso da pessoa, mas porque a gente também botou um rótulo naquela pessoa. A gente já rotulou. E isso, por exemplo, lá na quinta dimensão, isso hoje em dia, quando se fala dessa parte espiritual, quando se fala em consciência, do eu sou, a gente simplesmente é. Um estado de consciência totalmente elevado, ele não rotula. Quando você diz assim, fulano se iluminou, um iluminado, ele não rotula, ele não dá nome para as coisas simplesmente são. E a gente tem esse hábito, nós seres humanos, de rotular tudo, né? Às vezes de colocar apelido, enfim. Então, o que aqui a próxima frase fala também? Quando você se sente bem positiva, você gera riqueza. Isso é fato. Tanto que eu vou dizer para vocês, quando eu estou muito cansada, eu evito, às vezes, estar em alguns lugares e ir, porque eu fico um pouco mais irritada. Eu já me conheço e eu aceito isso. Eu fico irritada,
eu fico mais querendo ficar sozinha, então eu evito. E eu evito também, quando eu não estou com uma energia boa, de fazer vendas. A não ser que eu seja realmente, eu não tenho uma outra data para fazer, a não ser, enfim, né, que não tem uma outra saída. Mas quando eu estou com a energia baixa, aquele dia ali eu prefiro não, né, não fazer negócios, não buscar ir vender ou chamar pessoas para conversar, porque eu sei que aquilo ali vai interferir. Agora, você já aconteceu com você que você está num estado tão bom, num estado tão maravilhoso, positiva, fluindo, soltando, e vem oportunidade para você? Vem convites, vem pessoas, vem coisas, porque você está no estado flow, né, que tudo flui e as coisas acontecem. Isso também é fato. Esse negócio de ficar brincando que dizer, ah, é positivo, positivo, isso é realidade. Vai lá ver se você consegue cocriar alguma coisa sendo negativa. Não consegue. Não consegue manifestar coisas boas quando você está no estado ruim, numa vibração baixa. Isso é uma conta que não fecha. Então, quando você se sente bem e positiva, você está com bem-estar, você gera riqueza, sim. Quando você não está, é muito mais difícil. Então, vamos lá. Seguindo em frente. As 5 jornadas da vida. Isso aqui é simples, mas é bem interessante também, então eu achei legal trazer para vocês. E diz assim, a primeira jornada, né? Então, o primeiro passo, digamos assim, só muda, mas é os pilares, o passo, a jornada, ser reconhecido como um agente de transformação do mundo. Então, quando você reconhece isso, você aceita quem você é, você aceita o lugar que você está hoje e você entende que aonde você estiver, você faz a diferença. Ah, Michelle, eu não gosto do meu trabalho. Mas já pensou que se não fosse o teu trabalho, outras pessoas não conseguiriam outras coisas? Que a gente é uma rede, que a gente está conectado uns aos outros. Teve agora a greve ali dos caminhões, a paralisação. Afetou todo mundo, afeta, por quê? Porque um depende do outro. Hoje veio uma pessoa aqui em casa e ela veio limpar a minha casa e ela disse: Ah, Michelle, eu vou começar agora a trabalhar na casa de uma médica. Vou lá 3 vezes por semana e vou limpar 3 tardes a casa dela. Eu falei assim: Olha, fulana, tu vai com amor. Tu faz. Ela tem 3 gatinhos, tem 3 cachorros, então eu vou lá, vou cuidar dos bichinhos. Tu vai e tu toma consciência de que tu é muito importante. Sabe por quê? Porque essa médica está lá salvando vidas. Essa médica está lá fazendo plantão, trabalhando o dia inteiro. E se não fosse tu, ela chegaria em casa esgotada, ter que limpar a casa, cuidar dos bichos, fazer uma comida. Então, indiretamente, tu está ajudando essa pessoa a ajudar outras pessoas. Então, quando a gente pensa desse jeito, que a gente é um agente de transformação, diretamente ou indiretamente, faz a gente se valorizar mais, valorizar o nosso trabalho, valorizar aquilo que a gente faz. E entender que todo o conhecimento que a gente tem dentro da gente, ele pode transformar uma outra pessoa. Meninas, deixa eu ver quem está com o chat ligado, com o áudio ligado. Desliga, por favor, senão eu vou ter que ficar parando a aula e procurando, tá? Pronto, acho que parou. Deixa eu voltar. Eu acho que eu não consigo ver o nome, mas tem gente com áudio ligado, vocês precisam desligar. Senão eu vou parar a aula e ficar procurando. Pronto, fechei 2. Leandra também tá. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Só um pouquinho, tá, gurias? Eu vou ter que parar para fechar os áudios. Leandro, acho que já ouviu, tudo certo. Qualquer coisa eu dou uma paradinha aqui de novo. Porque eu sei como é que é mulher, né? A gente tá ali escutando, tá fazendo a janta, tá ali escutando e fazendo uma madeirinha. Mas o importante é que tá aqui. Eu fico feliz, porque eu sou muito assim também. Eu lavo uma louça e escuto uma palestra. E aí, a segunda jornada, servir. O que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou servindo. A gente está servindo o tempo todo de alguma forma, mas tem que ter essa consciência do servir. Aí, terceira jornada, tornar-se um buscador. Quem aqui já se considera uma buscadora? Que está sempre buscando evolução, buscando crescimento, buscando melhoria contínua. Hoje eu também dou Empreenda-se, que é uma formação para empreendedores, a primeira formação de empreendedores do Brasil. Eu fui convidada a ser a trainer aqui de Criciúma, e a gente traz, né, esse conhecimento para dentro do Empreenda-se, mostrando que hoje a empresa que não tiver educação continuada, que não entender que ela precisa ser o mentor dos seus colaboradores e levar esse ensinamento o tempo todo, se tornar um buscador, beber da água,
para levar isso para os seus colaboradores, ela está fadada ao fracasso. A empresa hoje precisa se tornar uma escola. Isso é os tempos que nós estamos vivendo. Então, se você não se tornar um buscador, dificilmente vai ser um gerador de riqueza, dificilmente você vai ter um mindset milionário, porque você não vai entender quais as crenças precisa quebrar, qual caminho precisa seguir, quais as feridas você ainda não curou, quais os seus pensamentos que não estão te apoiando. Por quê? Porque não tem autoconhecimento, não tem conhecimento, não busca, fica estagnado. E todos os anos as coisas estão mudando muito no planeta Terra, gente. A gente tem que acompanhar, senão a gente fica para trás. Então, se você não se torna um buscador hoje, eu tiro isso porque se você pegar duas pessoas, você pega um buscador e pega um que não gosta de ler, que não gosta de ver uma palestra, que não faz um curso, que não investe no conhecimento dele, no intelecto dele, olha a diferença de mentalidade. É gigantesca. Então, a terceira jornada é você se tornar essa buscadora, certo? E aí vamos para a quarta jornada. Deixa eu tomar uma aguinha. Diz assim: tornar-se um criador consciente de riqueza. Ou seja, você pode sim meditar, cocriar, né? Cocriar é você imaginar as coisas já acontecendo, trabalhar seu subconsciente, mas você também precisa ir para ação. Você precisa também planejar e executar. Você precisa também ser um executador. Então, criar consciente essa riqueza. Então, que meios que eu vou criar? Ah, Michele, eu vendo joias. Eu, por exemplo, hoje, Michele, eu vendo semi-joias. Eu tenho um Empreenda-se que hoje acabou sendo, né? Vai ser uma franquia no futuro aqui em Criciúma. Eu dou os meus treinamentos. Eu vendo mais os meus outros cursos. E por aí eu alugo um apartamento. Então, por aí eu tenho uma cesta com vários ovinhos. Mas tudo isso consciente, eu fiz consciente para chegar nisso. Então, a gente tem que também ter essa inteligência, se planejar, executar, se organizar para isso, tá? E aí vem a quinta jornada. Gurias, eu vou fechar aqui o WhatsApp do computador, porque senão vai ficar tocando. E aí eu me disperso. Ser filósofo da sua própria vida. Achei extraordinário. Não tinha escutado ainda, ouvido ou lido, né, esse ponto aqui em outro evento, em outro curso, e faz todo sentido, porque você vai começar a filosofar, você vai começar a se questionar, você vai começar a entender por que a sua história é assim, onde você acertou mais, por que você age como você age hoje. Então, isso é muito bacana, porque você tem uma vida, 40 anos, 30 anos, eu não sei quantos anos você tem que estar aqui comigo, mas você tem uma história gigante para contar. Isso já se torna uma filosofia. E às vezes você cria algumas coisas como uma filosofia de vida também. Então você se torna um filósofo da sua vida, se você faz isso com mais consciência, é muito mais legal. Sabe quando você é uma buscadora e você tem uma outra amiga buscadora, e quando você e a sua amiga buscadora se encontram, vocês começam a filosofar. Uma fala o que ela já mudou, a outra fala como é que ela pensa hoje, a outra fala qual foi a crença que ela quebrou, e as duas ficam ali filosofando, uma contando do seu crescimento, a outra também da sua superação, da sua cura, da sua evolução, da sua expansão. Então, isso também é importante. E aí vamos para o próximo passo. As máscaras que a gente coloca, tá? Eu não vou entrar fundo nas máscaras, mas a máscara do autossabotador. A dor do fracasso faz as pessoas se autossabotarem. Por quê? Porque fracassou uma vez e ela tem medo de fracassar de novo. Deixa eu trocar aqui de... Eu sei que tem alguém que está com sono, mas se eu ficar vendo a pessoa com muito sono, aí eu penso que a pessoa está pensando que não está bom. Então, deixa eu ir para uma outra que não está com sono. Eu estou olhando para uma outra carinha aqui. Que loucura, né? Eu tenho os meus macetes, né? Cada um tem que criar os seus. Eu me conheço, então, por eu me conhecer, eu já sei o que eu faço. Já tenho uma ferramenta, uma atitude para cada ocasião. Então, muitas pessoas fracassam e depois que elas fracassam uma vez, elas têm medo de fracassar de novo, e daí fica se sabotando para não ir para frente. Então, o medo de arriscar e fracassar novamente, elas acabam encontrando milhares de desculpas e mentiras para não fazer. Então, essa é a máscara principal do autossabotador. Deixa eu ir para frente agora. E aí, reconhecendo sua história com o dinheiro, isso aqui é importante.
Talvez você esteja aqui, você seja uma anciã. Aqui foi até adulta. Então, é infância, adolescência, juventude, a fase adulta e o ancião, que já é o idoso. Mas é importante você entender qual foi a sua relação com o dinheiro na sua infância. O que você escutava dos seus pais? Como que era a rotina na sua casa em relação ao dinheiro? Quais eram os seus conceitos? Ah, Michelle, na infância foi tranquilo, mas na adolescência nós passamos por uma crise, aí é onde foi complicado. Aí eu tive que morar com a minha tia, eu tive que ir para uma outra cidade, os meus pais lá não tinham condições, enfim. Ah, não, Michelle, foi tranquilo na infância e adolescência, porém na minha juventude me arrisquei a abrir um negócio, não deu certo. Gente, estou dando um exemplo. Mas são situações, nem toda crença, nem toda autossabotagem, nem todo medo ele é gerado na infância. Pode ter sido gerado na adolescência, na juventude ou mesmo na fase adulta. Tem mulheres que passaram uma vida inteira tranquila, até que foram um dia traídas com 35 anos, como adulta, e a partir dali ela começa a ficar com medo de entrar num outro relacionamento e ser traída de novo. Então, você tem que investigar isso. Qual é a sua relação com o seu dinheiro? Na sua infância, como que isso influenciou você ao longo da sua vida? E aí a gente vai mais para baixo aqui. Vocês têm o material também depois para vocês rabiscar. Ensinar o que aprende. Eu vejo muitas pessoas reter conhecimento. E, gente, eu já vi assim, ó, pessoas que são diretores de escola, grandes escolas, não só de escola do ensino médio, ensino superior, mas escolas de coach, escola, sabe? Que tem medo de compartilhar porque acha que alguém vai lá pegar aquele conteúdo. E vão pegar. Acontece, comigo acontece. Eu vejo pessoas imitando as minhas dinâmicas, eu vejo pessoas imitando as músicas, eu vejo a minha playlist, eu vejo pessoas imitando o meu conteúdo, botando lá na outra apostila. E tá tudo bem. A pessoa pode até copiar você. Uns copiam por não ter criatividade, outros copiam porque não tem autoconfiança, outros copiam porque se inspiram em você. Eu também já copiei um dia, tá tudo certo. Só que a gente tem que entender que se a gente ficar com esse pensamento de, eu tenho medo que vão me copiar, eu tenho medo que vão roubar de mim, você não tem um pensamento abundante, você tem um pensamento de escassez. Você não entende que a pessoa até pode copiar o que você fez, mas ela nunca vai saber o que você irá fazer. A não ser que você saia falando da sua vida para os quatro ventos, mas não é isso que acontece geralmente. A gente, quando está com um projeto, a gente, quando bota esse projeto no mundo, a gente paga esse projeto, digamos assim, muitas pessoas nem sabem. Então, assim, não se preocupe, ensine, não tenha medo de ensinar. Eu pergunto assim para as pessoas, assim, nossa, tu tem tanto conhecimento, e eu vejo que tu não faz uns vídeos falando sobre isso. Ah, mas daí eu não faço vídeo, porque daí esse conhecimento eu só dou em tal lugar, só dou quando eu faço mentoria individual, eu só dou quando eu faço um treinamento, um curso. Eu digo, não. Já até foi feita uma pesquisa que depois de 30 dias, 60, as pessoas não lembram mais nem o que tu falou numa live. Talvez vão lembrar 5% do que tu falou, quem dirá de todo um conteúdo que tu deu. Então, assim, aprenda a compartilhar o que você tem, a ensinar o que você aprendeu. Quando você aprende algo que gera lucro para você, não guarde esse conhecimento só para si. Isso é o pensamento de uma pessoa abundante. Deixa eu ver aqui para desligar mais um áudio aqui. Pronto, acho que pronto, desliguei. Então, ensinar o que aprende não diminui o seu lucro, mas ajuda outras pessoas também a terem prosperidade. E quando você doa esse aprendizado, automaticamente volta mais coisas para você. É um fluxo de dar e receber, reverbera, sai e volta. Tudo que sai de você volta para você de alguma forma. Então, se você emana mais amor, reverbera, é mais amor que volta. Se você emana mais medo, é mais medo que volta. Isso também já é estudado pela física, pela física quântica principalmente. Então, quanto mais você doa esse aprendizado, mais volta para você. Não fica com medo de doar o conhecimento. Ah, mas Michele, se eu ensinar, daí as pessoas, os meus concorrentes vão começar a me imitar, vão começar a me copiar, vão começar. Então, eu não posso contar como é que eu faço, eu não posso dizer qual é o meu segredo. Não, não pensa dessa forma. Porque o que acontece? Se você tem criatividade, você sempre vai gerar. Você é uma fonte inesgotável de conhecimento. Porque todos os dias a vida é uma escola. Então, todo dia você vai aprender coisas novas.
Entende? Tem conhecimento também que é reciclável, então, assim, compartilha. Dar. Uma coisa que eu dou. Então, tudo isso que eu estou falando, gente, é sobre uma mentalidade de uma pessoa próspera que chega a um mindset milionário, tá? Para quem entrou depois, principalmente. Então, todos esses pontos que eu estou falando é como funciona a mentalidade de uma pessoa próspera, de uma pessoa rica, de uma pessoa abundante. Tá certo, tem pessoas que estão ricas hoje, mas que têm uma mentalidade de escassez também. Não quer dizer que toda pessoa rica, de dinheiro mesmo, ela tem uma mentalidade de rico? Não, tem gente que é bem rico, mas tem uma mentalidade de escassez, certo? Tem aquela pessoa aqui, porque ele é rico, ele tem a crença de que se ele trabalhar muito, ele vai ter muito. Porém, também ele tem medo de gastar. Ele acha que vai faltar se ele gastar. Então, ele vai acumulando riqueza, mas a mentalidade dele é o quê? Ele só acumula. Ele não curte aquilo ali, ele não compartilha. Tem muitas pessoas que quando tu fala assim, ah, eu doei R$ 200 porque a fulana estava precisando. A pessoa olha com uma cara para ti como quem diz, tu é louca. Tu dá dinheiro assim para os outros. Ah, eu comprei uma roupa que estava com a etiqueta, mas eu acabei não usando, eu doei. Tu doa, tu não vende. Por que que tu não vende? Tu é louca, tu rasga dinheiro. Olha a mentalidade da pessoa. Eu não penso dessa forma. Eu penso em doar. Eu penso que Deus é tão bom para mim. Quanto mais eu dou, mais Ele me dá. Então, essa mentalidade é a mentalidade de uma pessoa que tem uma riqueza interna. Então, a gente tem que começar a trabalhar isso na gente, porque se você não tem essa mentalidade, é uma questão de você quebrar suas crenças e começar a criar um novo padrão de pensamento que vai gerar outro padrão de sentimento. Então, dar, está escrito aqui, ó, dar. O que que é dar? É servir, é cocriar, é doar, desapegar, disponibilizar, conectar. Eu entendo, cada um está no seu momento, e um dia eu já vendi uma roupa da minha filha porque estava nova, mas hoje eu não tenho mais coragem de vender uma roupa minha. Você não me pega mais, nunca mais vai me ver vendendo uma roupa minha. Porque eu penso que eu sou tão abundante, que Deus me dá tanto, por que que eu vou vender se eu posso dar? Hoje meu pensamento é esse. Então, quando nós falamos no movimento de dar, nós referimos à capacidade do ser humano de doar, de servir, de desapegar, cocriar, ensinar, conectar, se disponibilizar. Ou seja, doar o seu tempo, doar a sua energia, doar o seu conhecimento, doar o seu dinheiro, doar suas roupas, doar simplesmente. Doar uma mesinha, doar isso, doar aquilo. Entende? E eu penso que quanto mais eu dou, mais eu recebo. Porque eu já instalei esse pensamento na minha cabeça, esse novo padrão. Então, nós somos o quê? Nós somos o que nós acreditamos. Então, eu instalei vários novos pensamentos na minha cabeça e comecei a repetir até que eles ficaram ali instalados, para eu poder começar a gerar uma nova mentalidade de sucesso, de prosperidade, de abundância. Então, receber, também você tem que aprender a receber. Aprenda a receber positividade. Tem pessoas que, quando tem alguém muito positivo perto, elas se sentem mal e elas fogem. Ai, aquela pessoa é tão alegre. Ai, aquela pessoa está tão bem disposta. Ai, que abuso daquela pessoa ali, parece estar sempre feliz. E acaba até se afastando, porque não sabe receber positividade. Às vezes a pessoa vem com palavras boas, a pessoa não quer escutar. Ela quer continuar na lamentação, na lamúria, ela quer continuar no drama, na vítima, ela não quer receber aquela positividade. Então a gente também tem que aprender a receber. Receber, aprender a ter a congruência, aprender a honrar a nossa história, a ter um autoequilíbrio, isso é super importante também. Não quer dizer que seja sempre, mas tu vai se adestrando. Tu vai praticando, tu vai treinando e cada vez mais tu vai tendo equilíbrio nas situações. Aquelas crises de estresse vai ficando cada vez menos. Aquele período que durava uma vez por semana, daqui a pouco vai sendo uma vez por mês, daqui a pouco uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, até que cada vez você vai diminuindo mais. Por quê? Porque você vai conseguindo ter esse autoequilíbrio. Meninas, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer abrir aí a câmera? Opa, tô vendo a Lu. Obrigada, viu, Lu? Porque a gente dá uma aula para quem a gente não está vendo ninguém, é triste. Jadna, obrigada. Janaína também. Eu sei que dá vontade de ficar deitada de pijama, a gente não quer que as coleguinhas vejam de pijama, eu já passei por isso. Mas o dia que vocês der uma aula aqui, vocês estiverem olhando só para a câmera assim, fotinho, vocês vão ver como é estranho, tá? Quando eu fazia faculdade online de psicologia, o professor tinha pavor quando não aparecia ninguém. E eu, para apoiar o professor, estava sempre lá com a câmera ligada. Podia estar descabelada, remeleita, mas eu estava lá só para apoiar ele, porque eu sabia que um dia ia acontecer isso comigo.
Então, vamos lá. Indo para o próximo, estados de consciência. Olha, eu adorei isso daqui, tá? Isso aqui foi de lá. O estímulo, o obstáculo, gera um efeito, uma emoção. Muitas vezes, quando você está com um obstáculo, você não consegue resolver, aquilo gera raiva. E qual é a consequência da raiva? Como você acaba conduzindo isso? Sendo uma pessoa que agride, né? Então, qual é o bom que você pode buscar muitas vezes? Se você superar essa raiva. E muitas vezes também, quando você vê um obstáculo, você acaba indo para a defesa. Isso também não é legal. Então, aqui, ó, outro obstáculo, o perigo. Quando você vê o perigo, você sente medo. O que que acontece? Ou você foge ou você luta. Você sempre tem duas escolhas aqui, ó. Sempre não. Quando é alegria, só alegria é um sentimento bom, vai ter uma aproximação com outras pessoas. Mas, quando é sentimentos mais negativos, ali, perda, tristeza, ou você paralisa, por exemplo, na perda e na tristeza, ou você se recupera. Então, o que que acontece? O estímulo, que é a causa, né, o gatilho, ele gera uma emoção e essa emoção gera uma consequência na sua vida, pelo seu comportamento e pela sua atitude. E aí depois vem, ó, o contato. Quando você tem contato, gera um afeto e isso gera uma conjugação. Então, você se une às pessoas. E aí vamos para o próximo, para a próxima, é a mesma página, mas aqui o próximo tema. Consciência do eu e consciência da unidade. O eu é o ego e a unidade já é a nossa alma já conectada, né, com o nosso espírito. Então, consciência do eu, como é que como é que o ego pensa no sofrimento? O ego, ele se desconecta, muitas vezes ele é orgulhoso, ele tem medo, ele sente raiva, ele é soberba, ele não evolui, ele involui. Quantas pessoas que a gente conhece, que a gente pensa, assim, nossa, essa pessoa parece que ela está cada vez pior, ela não está evoluindo, ela está deixando o medo tomar conta, e ela está ficando fanática, ela está ficando doentia, ela está ficando cansativa, ela está ficando chata, e a pessoa acaba até se afastando dela. Por quê? Porque ela involui em algumas coisas. Em vez de evoluir, a pessoa involui. Isso acontece, gente. Não é porque a gente é ser humano que a gente não volta para trás. Volta sim. Tem pessoas que dizem assim, meu Deus, o que aconteceu com aquela pessoa? Às vezes é uma fase que ela está passando. Tem gente que está numa fase que ela fica, né, meio atordoada e tu não reconhece o comportamento. Diz, nossa, mas eu achei aquela pessoa tão inquieta. Eu achei aquela pessoa assim tão diferente, eu não esperava, eu fiquei meio que assim, né? Quando eu vi, eu sabia que eu ia encontrar, mas eu achei que ela estava diferente. E me assustou o comportamento, às vezes é alguma coisa que a pessoa está passando, alguma coisa que ela não consegue botar para fora, que ela não pode contar para ninguém, aquilo está incomodando ela. E naquele momento ali, ela acaba tendo um comportamento de involução, e ela nem percebe. Então, olha como faz sentido, isso é o nosso ego, muitas vezes. O destempero, o que que é o destempero, né? Aquela pessoa assim que às vezes não tem muita paciência, que dá umas patadas, então de uma hora tá do jeito, outra tá do outro. Não tem tempero, tá destemperada, tá? E aí a falta de sincronicidade. E eu amo essa palavra sincronicidade, porque eu comecei a viver ela há 8, 7 anos atrás. As coisas começaram a acontecer, eu pensava, as coisas começavam a acontecer, eu via, eu ficava fascinada com aquilo. Eu não sabia que existia sincronicidade, nem o que que era. E aí eu comecei a falar com uma treinadora que eu tinha na época, ela começou a me explicar, Michelle, isso é sincronicidade? É o teu pensamento, a tua energia vibrando, o que tu sente, e está indo em conexão com aquilo que tu quer, e tu está manifestando, e tu está atraindo. Eu disse, nossa, que loucura isso. E às vezes eu contava isso numa roda, que a gente tinha uma roda dos coaches, eu contava isso, as pessoas ficavam olhando para mim com uma cara como que diz, não, ou ela é louca, ou então que inveja, né? Como é que essa pessoa consegue manifestar, atrair isso, eu estou aqui nessa. Mas eu entrei numa sincronicidade, e hoje eu vivo nessa sincronicidade. Inclusive, eu tenho uma cliente, tenho 3 clientes agora no momento, 2 de Londres e uma dos Estados Unidos. Eu estava conversando com uma delas essa semana e eu estava falando de tudo que eu manifestei. Eu tinha um caderninho, e esse caderninho está aqui, eu tenho vários caderninhos. Eu tinha um caderninho só das coisas que Deus me deu que eu manifestei. Só que faz 1 ano que eu parei de escrever nesse caderninho. Sabe por quê? Não é porque Deus não me deu mais. É porque tudo que eu quero, Deus me dá. Então, eu já entendi que eu manifesto o que eu quiser. Claro, às vezes demora um pouquinho mais, demora um pouquinho menos. Então, não precisa mais eu escrever nada no caderninho. Porque é tudo. Eu não preciso mais me convencer. O caderninho era para eu me convencer.
Só que às vezes o caderninho serve para eu lembrar de situações muito fora da curva e poder contar para uma pessoa e a pessoa se inspirar e começar a acreditar também que isso pode acontecer, que isso é real. Você pode manifestar, que você pode cocriar, e você pode viver a vida dos seus sonhos, sim. Então, não, faz um ano que para mim aquilo que já está lá basta, porque eu já me convenci, não precisa mais. Eu já sei que eu manifesto e que qualquer uma de nós pode manifestar, pode cocriar, pode realizar. Só que existe um caminho para isso. E o caminho não é só flores, às vezes tem pedras, às vezes tem espinhos, mas existe um caminho. Só que a gente precisa decidir caminhar. Então, assim, são escolhas. O que acontece? Muitas vezes eu escolhi não ir num baile e ficar em casa estudando. Muitas vezes eu escolhi não fazer algumas coisas e investir em outras. Eu escolhi muitas vezes deixar de sair com as minhas amigas no domingo, almoçar, até hoje eu escolho, porque eu tenho que estudar, mas são escolhas. Então, eu não posso me queixar de coisas que eu não consigo, porque eu não coloco como prioridade. Então, eu sei o que tem que ser feito, mas eu continuo reclamando muitas vezes, por quê? Porque, no fundo, é mais fácil reclamar, é mais fácil culpar o outro do que eu dizer, não, realmente, eu não conquisto isso porque eu não faço, porque eu não coloco como prioridade, porque eu não tenho disciplina, como eu não tenho energia. Isso é o ego não admite. Então, para analisar, se você não conquistou alguma coisa ainda, a responsabilidade de quem é? É sua. Não é do governo, não é do vizinho, não é do prefeito, não é do marido, não é sua. Não adianta a gente fugir da autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é base, autoconhecimento, autorresponsabilidade, coragem de a gente se olhar, vai ser sempre base para um autoconhecimento. E é o nosso ego que quer culpar o outro, quer dizer que é o outro que tem culpa de eu não conseguir as coisas que eu quero. E aí, como é que é a consciência da unidade? O estado de graça, de não sofrimento, é amor. Você já percebeu quando você está em estado de graça? Você já foi num retiro? Você já foi no Mulheres em Movimento, uma imersão de 12 horas? Quem aqui foi no Mulheres em Movimento no último e saiu de lá no estado de graça? Todas, gente. Porque eu preparei tudo, e eu estou falando aqui, estou toda arrepiada, eu preparei tudo para que você saísse de lá no estado de graça. Tudo foi pensado, planejado. Então, é amor, é conexão, é leveza, é bondade, é você acreditar em Deus, é prosperidade, porque vamos combinar que quando a gente está na escassez, que não tem R$ 1 na carteira, tem uma geladeira vazia, é difícil estar no estado de graça. Quando você não tem saúde, é difícil estar no estado de graça, a não ser que esteja muito evoluído. Sincronicidade, que é o que eu já vivo, que a gente já tinha falado ali antes, no ego, né? Lá era a falta de sincronicidade, aqui é quando você tem sincronicidade. Você está no estado de graça, as coisas fluem, as pessoas batem na tua porta, as pessoas te ligam para te entregar aquilo que tu queria, simplesmente. As coisas acontecem. Não vamos muito longe, a Jadna está aqui, maravilhosa, ali, linda, com aquele lustre lá atrás. A Jadna é minha cliente já há quase 4 anos, né, Jadna? E um dia, aqui agora, essa semana, eu já compro móveis da Jadna há muito tempo. E eu falei assim, eu quero trocar essa mesinha, mas a outra tá boa, né? Tão nova, é o conjunto da minha sala, mas tá tão antiga, tá quadrada, tá marrom, não quero mais essa mesinha. Aí eu pensei, mas eu preciso mais disso também, trocar aquilo, trocar aquilo. No outro dia eu conversei com a Jadna disse, Michelle, vamos trocar, então vamos fazer uma permuta, eu quero fazer uns cursos contigo, tu vem aqui na loja, pega umas coisas. Flui, as coisas fluem, simples assim. Eu disse, então tá, amiga, tudo bem, amanhã eu vou aí, tudo certo. Simples assim. As coisas acontecem. Isso é sincronicidade, tá? Então, vamos agora para a próxima. Parabéns, porque está todo mundo aqui firme e forte. Continuam as 20 participantes, número bonito, 20, né? Eu sou do 20, me empreendo ser 20 alunos, agora tem 22. Esse número me acompanha. Durante muito tempo eu visualizei os 20 mil por mês e hoje, muitas vezes, na maioria das vezes, eu consigo chegar nesse número, bater a minha meta. Então, aqui tem 20 participantes, olha, eu e o 20, mas agora eu estou cocriando 50. Que eu também estou caminhando para os 50, né? 41, já estou caminhando para os 50. Então, vamos lá. Metáfora. A metáfora é muito bacana, porque desde criança a gente aprende muito mais com metáforas, com historinhas, né? Então, comparação, a gente sempre fala, né, na própria Bíblia, fala muito em metáforas, do vaso de óleo, você precisa ser um vaso quebrado para você depois
ser reconstituído, você precisa quebrar o vaso rachado não fica com azeite dentro, então esse vaso tem que estar lindo para ficar com azeite na botija, é uma metáfora. Então, aqui tem uma metáfora que diz assim, ó, ele colocou isso lá, eu achei bem legal, então eu trouxe isso, até inclusive eu coloquei no grupo do Mulheres em Movimento, da Brasília, lembra? Só que eu não pude ir lá explicar, acabei não explicando melhor, e ele fala assim, ó, você pode vender uma Brasília, por quê? Se você quer gerar dinheiro, eu sugiro que você venda, você feche negócios, que você venda uma ideia, que você venda, né, um conceito, que você venda um produto, que você venda um serviço. Para mim, gente, as vendas, para onde eu for, eu levo essa habilidade. Eu posso ir para os Estados Unidos, morar lá para Portugal, eu vou vender. Por quê? Porque eu sou curada disso, eu não tenho medo de levar não. E eu entendo que meu produto é maravilhoso, meu serviço é maravilhoso, isso vai beneficiar as pessoas. Eu tenho essa mentalidade hoje. Então, para mim, a venda, ela é indispensável para você gerar riqueza. E é o legado que eu deixo para a Laura. Eu falo, Laura, se tu for escolher uma habilidade, tu escolhe vender. Aprenda a vender, porque tu nunca passa trabalho, tu gera riqueza e fica ilimitado. Quanto mais tu vende, mais tu ganha. Isso gera riqueza. Tu acha que os bilionários não vendem? Vendem. Alguma coisa estão vendendo. E aí diz assim, ó, você pode vender uma Brasília por 15 mil, né? Uma Brasília simples. Qual é a história que você conta da sua vida? Você se venderia hoje por quanto? Por uma Brasília simples. Você contaria uma história que aquela Brasília é uma relíquia, que ela vale muito, que ela foi do meu pai, né? Você valorizaria aquela Brasília, agregaria valor nela e venderia ela por 150 mil. Ou a Brasília dos Mamonas Assassinas, que já valeria 900 mil. Então, aqui, metaforicamente, qual é a história que você conta da sua empresa, do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, da sua vida, de você mesma? Você se valoriza? Você se venderia hoje como uma Brasília de 15 mil, uma Brasília qualquer? Você se venderia como uma de 150 mil, que já é uma relíquia do pai? Ou você se considera a Brasília dos Mamonas de 900 mil? Isso aqui é uma metáfora, mas para analisar no seu dia a dia, o que você fala de você? Como que você se valoriza? Em qual desses níveis você está? Por que que você não é uma Brasília de um que vale 900 mil? Entende? Então, nós somos a história que nós contamos. Se a gente não se vender bem, quem que vai vender? Se a gente não se valorizar, quem vai valorizar? Se a gente não se reconhecer, quem que vai reconhecer? E isso não é feio. Isso não é se achar, isso não é aquilo que a gente aprende desde criança, né? Tá se achando, isso não é bonito, não é legal, isso é arrogante. Não. Você precisa saber o seu valor. Então, quanto mais você percebe que você vale, mais realmente você vai valer. Mais vai valer o seu valor. O que que difere uma pessoa que vende um produto, o mesmo produto, por 150 mil, e a outra que vende por 50 mil? É que o de 150 mil agregou. Valoriza, ele acredita que aquilo vale 150 mil. O outro de 50 acha que é muito dinheiro, que ninguém vai pagar, que não vale, que é isso, que é aquilo, e ele não consegue vender. Tem vendedor que não consegue vender produtos caros porque ele não consegue comprar, ele acha que os outros também não vão conseguir comprar. Ele não valoriza, ele não entende, não tem essa mentalidade. Então, a todo momento, o que difere uma pessoa de sucesso, uma pessoa do fracasso, é a mentalidade. Claro que a gente vai fracassar. Michele, então eu estou fracassando no momento. É a minha mentalidade? Pode ser. Pode ser que sim. Ou então pode ser que é o momento de você passar por essa cura para você começar a se abrir para uma nova mentalidade. É um processo. Mas isso quem tem que saber é você. Essa resposta é você que tem que ter. Mas eu deixo aqui a pergunta no ar para você pensar, tá? E aí, vamos para o próximo, então. Já estamos indo para a página 3 agora. Nossa, eu falei que ia dar 1 hora, já é 1h05. Jamais eu vou conseguir falar em 1 hora. Nessa parte eu ainda não me conheço, tá? Essa parte eu ainda acabo dando mais, falando demais. Eu penso assim, isso aqui é 6 páginas, 5 páginas, isso aqui é 1 horinha, mas daí eu chego aqui, eu me aprofundo, eu quero explicar, eu quero que você entenda bem entendido, por isso, tá? Então é paixão realmente. A gente, quando ama o que faz, o tempo passa voando. Prosperidade, vamos lá. Dor, máscara
Deixa eu voltar aqui. E centro da dor. Quando você tem uma rejeição, você acaba tendo a máscara do escapista. Gente, aqui o que aconteceu, tá? Quem fez o Mulheres em Movimento comigo sabe, e eu ainda vou dar essa aula lá, eu não esqueci. Falta dar essa aula de inteligência emocional para vocês, porque a gente acabou focando em as pessoas querem conversar, e aí não deu para mim dar essa aula, enfim. E lá tem as 5 feridas emocionais. Aqui estão elas as 5. Porém, ele trouxe mais 2, ele agregou mais 2, que é o fracasso e o abuso, certo? Então, aqui, só para você entender, a rejeição vai gerar o quê? O escapismo, aquela pessoa que escapa com medo de ser rejeitada. Ela foge de fazer uma live, ela foge de fazer um vídeo, ela foge de estar em um ambiente social porque ela não quer ser rejeitada. Qual é o centro da dor? Ela se compara. Então, somos os rejeitados em relação às outras pessoas. Esse é o centro da dor, da rejeição que ela sente. Aí vem do abandono, da humilhação. Aqui você vai ler depois com calma, não vou entrar em detalhe. Mas eu quero falar aqui do fracasso e que traz a máscara do sabotador, aquela pessoa que fracassou, ela fica se sabotando para não fracassar de novo, porque a dor é a frustração. Ela se frustrou e ela não quer mais se frustrar. E aí eu te pergunto, o que gera tristeza hoje no ser humano? É frustração. Toda frustração ela vai gerar uma tristeza. Mas e o que é a frustração, Michele? É nada mais do que expectativa não atendida. Então, cada vez que a gente cria uma expectativa sobre algo, essa expectativa não é atendida, logo você gera uma frustração. Então, a gente tem que ter cuidado com as expectativas que a gente cria, às vezes, ilusória. Muitas vezes a gente gosta de se enganar, de se iludir. E cria uma alta expectativa de coisas que lá no fundo você sabe que não vai ser assim. Então, muitas vezes você se frustra porque gerou uma expectativa muito alta, só que aquela expectativa não estava o quê? Congruente. A gente falou aqui sobre congruência. Como que você vai gerar expectativa alta sobre algo se você não colocou energia, se não fez bem feito, se você não quis se ater a detalhes que eram importantes, se você se fez de cega muitas vezes? A gente faz isso. Então, a gente não é congruente, a gente gera uma expectativa grande de algo que a gente não ajudou a fazer acontecer. Agora, quando você não gera grandes expectativas, você vai de boa. E se acontecer alguma coisa, está tudo bem. Faz sentido isso para vocês? E aí, aqui diz assim, a máscara do abuso. Gente, o abuso ele pode ser sexual, pode ser físico, pode ser psicológico, né? Físico, sexual, psicológico. Tinha outro, eu tinha anotado aqui 4, agora me fugiu. Emocional, que é o psicológico também, né? Não deixa de ser. Então, o abuso, ele gera todas as máscaras, ele gera culpa. Então, se sente culpa, você se sente vítima. Olha só. Por que é tão difícil, às vezes, curar esse abuso? Porque ele gera todas as máscaras. Então, isso aqui é um estudo que o José Roberto Marques fez, e ele trouxe esses 2 pontos a mais, nesses cinco pontos, que, além desses 5 que já existiam, né? Que eram as 5 feridas emocionais. Até tem um livro que fala sobre isso, que é isso aqui tudo, e o Mulheres em Movimento, que tem também essa parte lá, é baseado no estudo desse livro, da Lisa Biverri. Não é da Lisa Biverri, esqueci o nome dela, mas tá lá o nome dela na apostila do Mulheres em Movimento também, tá? E aí a gente vai para os 7 elementos de uma vida próspera. Aqui é congruência total, porque aqui é tudo congruência, ó. O teu ponto de vista correto, um pensamento correto, uma fala correta, uma ação correta, um meio de vida correto, um esforço correto, um objetivo correto. Isso aqui é uma congruência. Isso aqui tem que estar tudo congruente para a gente poder realmente ter uma vida próspera, se a gente quer ter. Então, não adianta eu falar e não fazer. Não adianta eu pensar e não sentir. Não adianta eu não acreditar. Eu tenho que estar congruente. Então, um ponto de vista correto. Ou seja, se eu me perguntar assim, olha, eu ver essa coisa aqui dessa forma, me faz bem? Não. Me paralisa, me trava, me faz cada vez mais para trás. Então, isso é correto? Não.
Então, qual o correto seria? Para você chegar onde você quer chegar, para ter a mudança que você precisa ter, a virada de chave, o insight, sei lá. Qual é o ponto de vista correto? No fundo, a gente sabe qual é. O que precisa acontecer? Ah, Michele, precisa acontecer isso. E isso precisa do quê? De um ponto de vista correto. Um pensamento correto. Pensar dessa forma vai te ajudar? Ah, não vai pensar. Então, qual seria o pensamento correto para isso? Qual seria a fala correta? Qual seria a sua ação correta para você? A gente sabe, só que a gente muitas vezes não faz. Ou às vezes não sabe. Sabe por que que não sabe? Porque não tem autoconhecimento. E não tem conhecimento. Às vezes investe em tanta coisa, não investe em si. Fica procrastinando. Gente, eu tenho uma cliente, ela está na 6ª sessão dela, e ela ficou anos procrastinando para fazer um negócio que ela fez agora, o negócio fluiu. E aí, o que aconteceu? A pessoa que fez o negócio dela me ligou hoje, que quer fazer um treinamento comigo, porque ele disse assim, como é que tu conseguiu? Eu estou há anos tentando fazer ela entender, ela fazer esse negócio que ela quer fazer, e ela não fazia, porque ela tinha medo, porque ela tinha trava, porque ela tinha pensamentos, porque isso, porque aquilo, e agora fluiu tudo perfeitamente, depois que ela começou a fazer esse trabalho. Daí eu não só tenho essa cliente, como veio a pessoa que fez o negócio dela, veio também fazer comigo. E ela disse assim, Michele, se eu soubesse, eu tinha investido há mais tempo. E não só, não vou parar, eu vou terminar essas 12 e vou continuar. Por quê? Porque é um investimento que me dá muito retorno. Só que o que acontece? A pessoa, às vezes, ela não investe nela. Ela vai lá, ela pinta um cabelo, que a gente tem que fazer, né? A nossa manutenção, eu também faço. Ela investe em tanta coisa, mas ela não investe no conhecimento. Ela não investe tempo nela. Ela não para para ler, ela não para para pensar, para sentir. Ela vive naquela correria, muitas vezes, ou vive se adormecendo, tomando champanhe toda noite, está se anestesiando em outras coisas, e ela não para olhar, não está aqui com a gente estudando. Isso aqui é capaz que eu perder meu tempo lá, estudar, escutar, e... Ah, eu sei tudo. Aí tem gente que fala assim, ah, isso eu já sei, já sei. Eu digo, tá, então tu já sabe, por que que tu não pratica? Então, já sei, já sei, já sei, então tu não reclama se tu já sabe e tu não pratica, não pode reclamar. Não é verdade? E aí a gente vai mais para baixo e diz assim, ó, os 7 passos da inteligência de negócios. Gostei bastante desse aqui também. Vou começar no passo 1. Desenvolva uma ideia inovadora. A gente precisa estar inovando constantemente, constantemente. Quem busca inovação, hoje em dia mais ainda, porque hoje em dia tu precisa estar o tempo todo lidando com uma concorrência dentro de redes sociais. Antigamente não tinha isso. Tu nem sabia o que estava acontecendo muitas vezes com o concorrente. Mas hoje em dia tu está vendo o tempo todo, tem que inovar, inovar, inovar a tecnologia principalmente. O que é inovar? Ah, é criar algo do zero? Não. É muitas vezes pegar algo que já existe e trazer o seu tempero, trazer o seu toque. Fazer diferente algo que você já faz, você inova. Não é? Não precisa criar do zero. Então, ó, desenvolva uma ideia inovadora. Início do caminho, um produto âncora. O que você vende hoje? Você tem conhecimento? Qualquer uma de vocês, se quiser criar uma mentoria, consegue. Porque tem uma experiência, tem um conhecimento para passar para outras pessoas. Mas atenção, tem que ter congruência também. Você não vai ensinar a pessoa a chegar num lugar onde você não chegou. É difícil isso. E tem muita gente hoje incongruente nisso, querendo ensinar outras pessoas a chegar em lugares que ela não chegou. É incongruência? E quando existe uma incongruência, tu não prospera. Faz sentido para vocês? Congruência. E a gente está falando sobre isso aqui também. Então, cria alguma coisa, né? Aqui ele falou um produto âncora, mas rodeie-se de grandes pessoas, né? Então, assim, quando a gente tá no ego e está querendo só ensinar e não quer aprender, tem que ter esse cuidado, tá? Então, assim, sente numa mesa que tem pessoas que você vai aprender e sente na mesa que tem pessoas que vai ensinar. Seja aluno e professor, aluno e professor. Então, rodeie-se de pessoas grandes também, que têm uma mentalidade que vai agregar na tua vida. Empresas são resultados de pessoas. O maior capital hoje são pessoas. E quem tem uma mentalidade de executor, por exemplo, ele se preocupa com o dinheiro, ele não se preocupa com pessoas. E ele não entendeu que a empresa depende de pessoas. Essa mentalidade é a mentalidade do mentor já. O executor se preocupa com dinheiro, o mentor se preocupa com pessoas. Então, passo 3.
Desenvolva a liderança. Gente, nessa semana eu marquei aqui com a Josi, acho até que ela deve estar aqui, para dar um treinamento de liderança lá para as meninas da loja dela. Por quê? Porque eu entendo que se você não sabe liderança, a qualquer momento você acaba recusando uma oportunidade porque você não tem liderança. Você não desenvolve isso. Ah, Michelle, mas eu não tenho equipe, mas eu não tenho isso. Se eu disser que você tem uma equipe interna aí, você tem que liderar seu espírito, seu corpo, sua mente, seus sentimentos. E se eu disser que a sua família é uma empresa, a sua casa é uma empresa, tem que administrar. A sua casa tem que estar limpa, a sua casa tem que estar com comida na geladeira organizada, a sua família tem que estar bem, é médico para um, dentista para outro, roupa para um, a moça que vem limpar, o cachorro para ir no pet. Gente, é uma equipe, é uma empresa. E quem tem 3 filhos, a empresa é maior, quem tem 4, a empresa é gigante. Não é verdade? Então, assim, isso é liderança, a gente liderar tudo isso. Se você desenvolver a liderança, você está pronto a qualquer momento para pegar um outro cargo, para subir de cargo. Senão você vai ficar sempre com aquela mentalidade pequena de empregado e você não evolui. Então, desenvolva a liderança. A liderança é para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Principalmente para quem quer crescer na vida. Porque uma hora você vai ter que escolher. Ou você lidera ou você é liderado. Ou você é cacique ou você é índio. Mas também para o cacique ser cacique, ele tem que entender que precisa ter índio. Então, às vezes, você também precisa entender que o índio quer ser índio, você tem que aceitar que o índio quer ser índio. Você precisa do índio também, tá? Mas, se você quer ser o cacique, desenvolva a liderança. Fazer todos sonharem ao mesmo tempo. Isso aqui também é mais para a empresa, para a família. Então, todos terem o mesmo sonho, né? Sonho que se sonha junto é uma realidade. Já o Walt Disney que falava isso, né? Sonho que se sonha junto é realidade. 4, encontre a causa do seu negócio. Qual é o propósito? Por que o seu negócio vive? O que ele leva para as pessoas? Seu negócio, seu serviço, seu produto, seu trabalho. Descubra seu encaixe no mundo. Quem é você no mundo? Por que você está nesse mundo? E aí, o 5. Opa, peraí. O 5 diz assim: monte um plano de marketing. Isso mais é para quem, né, quer. Tem gente aqui que não precisa de marketing, mas tem gente que precisa. Quem quer vencer se mostra ao mundo. Se o mundo não sabe que você existe, fica mais complicado, a gente precisa se mostrar, tá? Então, desenvolva um processo de vendas também, precisa ter isso, porque as vendas é que geram essa riqueza. A não ser que você também não precise, mas, né, igual você pode trabalhar e vender em paralelo. Eu, quando morava em Lisboa, eu trabalhava no restaurante, mas eu vendia lingerie e ainda fazia bolo de vez em quando de encomenda. Então, eu tinha 3 fontes de renda, então eu vendia. Eu tinha esse processo de venda. Então, eu já sabia, eu pensava assim, segunda, quarta e sexta eu vou levar a bolsinha a mais, era uma bolsa bonita, da Zara que eu comprei, cheia de lingerie. A minha mãe mandava do Brasil, e eu já sabia como é que eu fazia. Eu ia nos restaurantes, fazia amizade com as gurias da cozinha, vendia para as cabo-verdianas, vendia para as angolanas, que adoravam lingerie do Brasil, as africanas. Então, eu já tinha criado ali, né, o meu processo de vendas. Não tenha vergonha de vender. Produtos e serviços melhoram a vida das pessoas, com certeza. Tudo que você vende vai para melhorar a vida daquela pessoa. E às vezes aquela pessoa vai demorar para comprar ou não vai comprar, você tem que entender que ela também está no processo. É o processo dela, e está tudo bem. Ofereça uma grande experiência para o seu cliente, isso também é importante. Gente, por que está no último nível? Mas não menos importante. Porque hoje a gente entende que a mentalidade, existe 3 mentalidades: executor, o mentor e o empreendedor. A mais, quando empreendedor de verdade. Então, o empreendedor, o executor, ele se preocupa com o dinheiro, ele se preocupa em investir em pessoas. O mentor se preocupa com pessoas. E aquele que já é mais do que mentor, já é um grande empreendedor, ele se preocupa com o cliente. O ponto do negócio é o cliente. Só que o teu colaborador precisa também ser teu cliente. Por quê? Porque é o endomarketing que as empresas fazem hoje. Quem conhece a La Moda aqui em Criciúma, a La Moda, para mim, é uma das lojas que eu conheço, uma empresa que mais, da Lança Perfume, que mais faz o endomarketing forte. Ela é uma empresa desejo para trabalhar. Por quê? Porque elas fazem yoga, porque eles fazem várias coisas lá dentro que o colaborador quer trabalhar lá. Então, eles proporcionam uma experiência não só para o cliente, mas como para o colaborador. E o colaborador também é um cliente dela.
Ela tem que ver que o colaborador também é um cliente. Olha só que interessante. Mas só que às vezes a gente não tem essa visão, né? E aí, experiências geram conexões que geram negócios. Experiências geram conexões que geram negócios, tá? E aí, vamos então... Opa! Vamos aqui para a página 4. Isso aqui é bem bacana. Quem me conhece sabe, eu estou até para montar mais um curso. Eu estou com esse desejo no coração faz bastante tempo. Eu quero montar faz tempo que eu não faço mentoria em grupo. Então, na verdade, a mentoria ela tem que ser voltada só para uma coisa. Não vou dizer mentoria, mas eu digo curso, porque mentoria eu penso assim que ela é muito individual, sabe? Não gosto de trabalhar mentoria em grupo, eu gosto de trabalhar mentoria individual. Mas vamos falar aqui um curso, um treinamento, eu quero montar das 4 áreas da vida, que é uma expertise minha que eu tenho. Trabalhar sempre em cima das 4 áreas da vida, prosperidade, felicidade, cultura e liberdade, que representa, né, o corpo físico, emocional, mental e espiritual. E aqui tá, ó, sempre 4 quadrantes. Eu gosto de trabalhar em cima disso. E diz assim, ó, o primeiro quadrante, autoconhecimento, começa por aí. Autoaceitação, autorresponsabilidade, autocura e equilíbrio. Segundo quadrante, planejamento, capacidade de sonhar, transcender as próprias metas, os objetivos. E aí depois é que vem ação, movimento, atitude, energia focada em direção ao estado desejado, se movimentar, né? Buscar conhecimento, é esse movimento aqui da cultura, da mente, de você buscar. E aí você chega no estado já de espírito, que é gratidão, que você agradece, que você perdoa. Por que a Madre Teresa de Calcutá é iluminada? Que a pessoa, aquela mulher é iluminada. As pessoas que você vê assim que são iluminadas, no sentido assim de pessoas muito boas, pessoas que têm uma energia maravilhosa, elas perdoam muito facilmente. Elas não carregam, por quê? Porque a falta do perdão é a porta para o rancor, é a porta para o ódio. Existe um livro, anotem aí, ele deve estar aos R$ 250, ele é um livro bem grosso, ele chama-se Um Curso em Milagres. E esse livro, ele traz uma teoria antiga de que toda doença vem da falta de perdão, da falta do soltar, toda doença. Então, olha o estado de espírito aqui, ó, que esse último aqui é o estado de espírito. Gratidão, entregar a mais. Eu tenho essa característica de sempre entregar a mais. Eu escuto muito esse feedback, Michelle, de sempre entregar mais. Tanto é que eu estou aqui há 1h20. Servir, agradecer e perdoar. Então, aí diz assim, ó, dar. Isso a gente já tinha lido, mas dar, servir, cocriar, doar, desapegar, disponibilizar e conectar. E receber também a gente já tinha escutado, eu já tinha lido aqui antes. Mas só para vocês entenderem, tá? E aí, a gente vai para as prioridades avançadas. Mostrar o caminho aos demais. Isso é quando a pessoa já está naquele processo evolutivo, né, que ele já se torna um mentor. Não mentor porque ele se autotitula um mentor, porque realmente ele já é um mentor, ele já consegue levar as pessoas para aquele caminho. Agradecer a existência, né, e não querer mais reclamar, tirar sua própria vida. Deixar uma contribuição para todos os seres. Então, ele já pensa no legado, ele já pensa na sua missão de vida, no seu propósito. Deve vir da essência. Então, obviamente que se tu faz um autoconhecimento profundo, tu começa a voltar para a tua essência. Porque ao longo da vida, tu vai criando um monte de máscara, um monte de camada de coisas em cima das tuas experiências ruins, e daqui a pouco tu não sabe mais quem tu é, qual é a tua essência. Porque tá cheia, tá soterrada de máscaras, de camadas, de pensamentos distorcidos em relação a você mesma, de crenças. Então, deve vir da essência, quando você já está nesse nível avançado. Ter o necessário para conquistar e realizar o que deseja. Então, às vezes a pessoa quer realizar o que deseja, mas ela não criou os recursos necessários para aquilo. Ela não tem energia, ela não tira tempo, ela não poupou um dinheiro. Então, como é que ela vai conquistar? Então, ter o necessário quer dizer os recursos. O que você precisa hoje? É tempo? É energia? É dinheiro? É foco? Qual é o recurso que você precisa para realizar o que você deseja? Isso é importante. Porque senão aquilo vira só um sonho distante, e um sonho precisa ser uma meta. Ele já é uma meta. Ele tem que ter tempo, ele tem que ter o quanto que você vai gastar, para que você quer, o que, quando, como, onde, com quem, para quê. Reconhecer a terra como abundante e produtiva. O que acontece, né? Toda prosperidade, tudo que está à sua volta vem da terra.
todo o material, tudo isso, aqui que está aqui, esse telefone, essa folha, esse estojo, tudo veio da terra, veio da natureza. E tem gente que não é grato a isso, sabe? Não tem essa conexão com a natureza, estraga. Então, assim, começa a ter essa consciência. Eu estou separando lixo na minha casa, né? Eu ainda jogo coisas pela rua, né? Eu vejo gente jogando papel na rua. Não sei como é que tem coragem, mas eu vejo. Tem gente que não está nem aí para nada, não tem essa consciência. Crer-se abundante para compartilhar. Se não tem, se acha que não está abundante o suficiente, é porque ainda está naquele medo de não ter, na falta, na escassez. E o que eu atraio quando eu estou nisso? Mais disso. As pessoas falam assim, Michelle, eu vou aos teus eventos são abundantes de comida. Porque, gente, é o mínimo, sabe? As pessoas comerem bem, ter uma mesa farta. Cobra mais, bota mais R$ 20, bota mais R$ 30, mas proporciona para as pessoas uma experiência boa. Todos nós merecemos uma mesa farta. É o mínimo. Obviamente que tem muita gente que não tem, mas se você pode proporcionar isso para as pessoas, para mim a comida sempre é algo importante para eu ofertar, para eu dar. Agora, se eu boto lá 2 bolachinhas, uma misereza, uma escassez, um pedacinho de bolo desse tamanho, eu sou abundante? Claro que não. Eu já estou mostrando pela minha atitude, pelo meu comportamento, que eu sou miserável. Entende? Então, assim, crer-se abundante e compartilhar isso com as pessoas. E mais vem. Eu vou dizer para vocês que quanto mais eu proporciono coisas boas para as pessoas, mais eu ganho. Tem várias clientes que eu atendo na minha casa. Eu já compro um iogurtinho para vir, para deixar ali para elas. Elas chegam, elas comem iogurte, elas tomam suquinho, elas comem biscoitinho, elas tomam chá, tomam café. Tem pessoas que tu vai na casa, não te dão nem um copo d'água. Não é porque não tem, é porque são miséria. É porque são escassez, é porque acha que aquilo é importante, acha que aquilo vai faltar, não se sente abundante. Respeitar a terra e a natureza são os recursos. Então, aqui, olha só, legado, tá? Legado foi isso que eu li. Recursos, é isso que eu estou falando para vocês. Quais os recursos necessários que você precisa? Amigos e colaboradores, que é na parte de relacionamento. Então, ter o coração aberto, compartilhar com o outro, trabalhar com o outro, trabalhar em equipe, ser um bom seguidor para ser um bom líder. Então, assim, é aprender com as pessoas que estão acima de você, ensinar e comunicar, né? Seria a parte do ar aqui. Então, assim, ó, o legado ali, gente, se vocês quiserem botar ali, é fogo, tá? É espiritual. Recursos é terra, é corpo físico, força, prosperidade. Amigos ou colaboradores, aqui é a água, que simboliza os relacionamentos, simboliza a nossa água interna, são os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas relações. Isso sempre, tudo isso aqui é sempre em relação à roda da vida, o tempo todo. Terra, água, ar e fogo. Que são os 4 elementos, que são os 4 perfis: estável, influente, analítico e dominante. Isso aqui já é desde a Grécia Antiga. Aí tem gente que é ignorante e fala para mim, como eu já escutei um dia, dizer, Michelle, esse negócio de terra, água e fogo não é de Deus. Como não é de Deus? Se a terra, água, ar e Michele, o fogo não é de Deus, o que é de Deus, gente? Michele, Oi? só repete, por favor, o que seria o ensinar e o amigo e o colaborador? O amigo colaborador é relacionamento, que é o elemento água. São as emoções, os sentimentos, o relacionamento que você tem com você mesma, primeiramente, e aí reflete com os demais. Coração aberto, né? Já é uma pessoa que ela já entende que não precisa ter medo de estar com as pessoas, de compartilhar, de ensinar. E aí o ensinar e o comunicar é a parte do ar, tá? É o ar que representa a nossa mente, nosso conhecimento, nosso estudo, a nossa expansão de consciência, é o elemento ar, que no caso do perfil, seria o analítico, o buscador. Então, expandir os ensinamentos de caminho de um mestre, dominar o ego. Por que está aqui no ar o dominar o ego? Porque tu tem que pensar, tu tem que fazer um diálogo interno, tem que se comunicar aqui dentro, assim, ó. Porque se tu só pensar e agir, tu não ter esse diálogo interno, o anjinho, o diabinho, tu não fazer isso aqui, tu acaba não tendo sabedoria. O autoconhecimento começa no diálogo interno, anjinho e diabinho, ó, bem ou mal aqui dentro, tu começa a fazer o anjinho ganhar as conversas, a ter esse pensamento mais positivo, ser mais congruente,
Ter o quê? Como a gente falou lá antes, uma fala correta, um objetivo correto. Isso é na mente. Então, isso é o quê? Representado pelo ar, que é o perfil analítico, ele analisa as coisas. Olha como tem tudo a ver, gente. E aí vem as prioridades superiores, de novo, terra, água, ar e fogo. Ó, aliança com fogo, aliança com a terra, aliança com a água, aliança com o ar. Quem faz a numerologia comigo também sabe dos elementos, que eu faço numerologia através dos 4 elementos para saber como é que é a numerologia da pessoa. Então, diz assim, ó, aliança com a terra, poder gerar recursos, grande segurança e estabilidade. Ó, estabilidade, qual é o perfil estável, que a gente chama que é o quadrado estável? É prosperidade. Aqui é onde é o perfil estável. Ele é representado pela terra. Se tu for ver a Grécia Antiga, o Disque, né, que são os 4 perfis, eles falavam terra, água e fogo. Essa pessoa é terra. Essa pessoa é o quê? É estável. É do perfil estável. Então, grande segurança e estabilidade. A Jadina sabe, né, Jadina? A Jadina veio jantando aqui em casa e a gente estava falando sobre os perfis. E aí eu busquei ali, a gente até riu, né? Fiz uma leitura breve ali para ela e para o esposo dela. Ela já não está mais aqui. A Jadina saiu. E aí eu estava falando que ele era terra, então é esse perfil. Ah, não, está assim ali. Que é esse perfil aqui. Ó, abundância e manifestação. Quando você tem. Por que, gente, que tá nesse quadrante aqui? Porque quem é de terra, né? Esse perfil aqui, esse quadrante, ele é disciplinado, ele tem constância. São pessoas prósperas. Mas eu posso desenvolver um pouco mais desse perfil. O fato de, mas eu sou dominante. Mas quem disse que eu não posso desenvolver, modelar o perfil do estável para ser mais próspera? Porque o estável, ele tem constância, ele tem disciplina, ele é mais tranquilo. Entende? Então, por isso que está aqui na Terra, que é o perfil estável. E aí a água, que seria o perfil influente, né? Que seria a parte das emoções, aquela pessoa mais emocional. Viver com calma e serenidade. Então, a pessoa que é calma e serena, ela consegue ter melhores relacionamentos. Segurança para amar e ser amado. Tem gente que, né, quer amor, mas não quer amar. Tem gente que só quer receber, não quer doar. Então, tu tem que amar e ser amado também. Saber receber também. Tem gente que tem mais dificuldade em receber carinho do que dar carinho. Levar o amor, carinho e harmonia para as pessoas. Honrar e expandir o amor e sentimentos elevados. E aí, aliança com o ar, conexão com a fonte da sabedoria, pensamentos, arte, né, que te eleva, expande a tua consciência, cocriação da nova realidade, uma mente limpa, uma mente em silêncio, meditação, visão clara da realidade, é a mente, é o ar, é o analítico. E aí volta ali, vai para o fogo, né, que é o espírito. Conexão, liberdade. Por que a liberdade e o fogo é sempre o último? Eu começo por terra, água, ar e fogo. Porque eu tenho que trabalhar o meu corpo físico, meu corpo emocional e o meu corpo mental, para aí sim o meu espírito ter liberdade. Para eu ter liberdade espiritual. Então, a liberdade, ela sempre estará no espírito. Liberdade de espírito, primeiramente. Agora, se eu estou cheia de dívida, eu não tenho paz. Eu não tenho liberdade. Se eu estou cheia de doença, eu não tenho paz. Se eu estou doente, eu não tenho paz, eu não tenho liberdade. Se eu tenho problemas emocionais não curados, eu não tenho paz, eu não tenho liberdade. Então, olha, quando eu trabalho primeiro o meu corpo, as minhas emoções, a minha mente, meu espírito se eleva. E aí tu se conecta, é muito mais fácil tu manifestar as coisas. Então, isso é um caminho de autoconhecimento, é um caminho de evolução, de sabedoria, de crescimento. E aí, ali, voltando ali, aliança com fogo, transformação, conquista aliança com os demais elementos. Ó, que acabei de falar. Conquista e aliança com os demais elementos. Ou seja, tu trabalhou a terra, a água, ar, tu chega no fogo. Trabalhou teu corpo físico, teu corpo emocional e mental, tu chega no espiritual. Já pararam para pensar que a gente faz academia, a gente trabalha o corpo, a gente libera endorfina, libera dopamina, hormônios do bem, do bem-estar, tu se sente melhor. Logo, teu espírito fica melhor também. Se a gente trabalha a cura interior, tu também se sente mais leve. Teu espírito também fica com mais liberdade. Se a minha mente é uma mente confusa, Michelle, eu estou perdida, eu não sei para que lado vai, o que vai acontecer?
não tem liberdade, não se sente, né, conectado, tranquilo. Então, não tem, o espírito também está preso na mente barulhenta. Então, olha só o que diz aqui: conquistar a aliança com os demais elementos para chegar nesse aqui, nesse estado de espírito. Então, pessoas que perdoam rápido são pessoas que têm um entendimento, buscam um conhecimento. Capacidade de iluminar, de iluminar-nos e iluminar o outro, né? Então, buscar essa iluminação. O que é iluminação? É transcender cada dia mais o teu ego, ter humildade, ter verdade. Isso é se iluminar. Agora, se a pessoa está na mentira, se a pessoa está no ego, está na arrogância, ela não está ela não tá se iluminando, não tem como. E ela não consegue ser luz para outras pessoas. Pelo contrário, tem gente que tu chega perto por um período, e se tu não se afastar, tu vai para a treva junto com ela. Apoio da luz, né? Então, essa parte é espiritual. E aí, esse foi o último. Meninas, agora eu quero saber de vocês, tá? Rapidinho aqui, para a gente poder encerrar. Vou pedir para a Dani aqui, que eu estou vendo a Dani e a Jana, só compartilhar, assim, 30 segundinhos, o que foi essa aula para vocês, para eu poder cada vez melhorar mais, qual é o feedback, se fez sentido. Eu sei que é bastante informação, eu sei que eu falo bastante também. E era para ser de 1 hora e já foi 1 hora e 40. Então, assim, eu acabo sempre entregando mais, trazendo muito mais conteúdo, mas é com muito amor no coração, é por paixão realmente de querer que vocês tenham esse conhecimento. Então, assim, tudo que eu busco, meu olho brilha e penso assim, eu vou poder levar isso para elas, vou poder compartilhar isso com elas, vou poder trazer isso para fulana, sabe? Eu falo aqui, me arrepia, porque eu tenho muita consciência da minha missão aqui na Terra e eu quero deixar esse legado. Então, é onde eu acabo, às vezes, aqui passando meu time. Dani, quer abrir um pouquinho para falar? Porque eu sei que tu já trabalha com mulheres e tem já uma fala, né? Olá, olá a todas. Estou aqui com uma voz um pouquinho rouca, mas vamos lá. Estou aqui com meu caderninho cheio de anotações, sempre que tenho a oportunidade de estar no meio de mulheres, sou bem apaixonada. Parabéns, Michele, porque cada vez que você compartilha, engrandece para todas as mulheres à tua volta, e é um prazer poder receber esses conhecimentos. Todas as tuas falas, o conteúdo foi engrandecedor para todas, acredito que para todas nós. Estou aqui com meu caderninho cheio de anotações e vamos botar em prática, porque eu acho que esse é o caminho. Ótimo, gratidão, viu? Estou aqui lendo, agora que eu parei para ler o chat aqui, ai, que lindo! Pode É que rir agora que mais eu que parei a de gente compartilhar a tela. pode rir mais que a gente se diverte aí com o seu sorriso. Eu, principalmente, adoro ver você rir. Ai, teve uma vez, desde criança, eu me perguntava assim, por que eu tenho essa risada? Mas eu percebia que acho que era contagiante, sabe? Daí eu fui aceitando, digo, mas é bom, porque as pessoas gostam. E até hoje eu não tenho vergonha. Uma vez eu tinha vergonha, as pessoas falavam que eu queria morrer. Mas hoje eu aceito e sei que é uma risada que cura, é uma risada que eleva e que cada um de nós tem os seus pontos e precisa aceitar, né, para poder ajudar na cura do planeta. Então, eu acho que esse meu sorriso, essa minha risada aqui, de alguma forma, transcende aí para que vocês também tenham um pouquinho mais dessa alegria. Com toda certeza, transcende e traz um momento de euforia para a gente que está aqui do outro lado. Ai, que legal, toda Gratidão. arrepiada. Que lindo. A Lu que teve gratidão, viu? A Lu teve aqui em casa hoje, né, Lu? A Lu já me viu pela segunda vez hoje. O que tu achou da aula? Bom, boa noite a todas, né? E para mim também foi assim, ó, de grande aprendizado, comparando muitas coisas, né, que a gente já tinha conversado hoje à tarde. Realmente vou estar colocando em prática ainda mais. Foi incrível ali a parte dos pilares ali, né, do 1 ao 7. Aquilo ali foi maravilhoso, assim, para mim. Estou levando aquilo ali como um grande ensinamento mesmo. E já não imprimi a minha apostila hoje ainda, mas amanhã já vou correr para imprimir, porque já vou realmente começar
trabalhando nisso. Então, mais uma vez, Michele, parabéns. Gratidão. E muito, muito, muito obrigada mesmo, né, por tanta dedicação e tanta informação, né, trazendo para nós, assim, com todo esse teu carinho, esse teu amor. Muito obrigada mesmo. Gratidão. Pela confiança também, tá? A Jana que está aqui comigo. Jana, Estou como é aqui. que Boa foi para noite. ti? Boa Primeiro, noite. eu A queria Jana está em pedir São Paulo, desculpa, né, meninas, Jana? eu tô com Covid aqui, aí Ah, teve uma hora que eu é? não aguentei. Eu estava num cenário aí eu precisei dar uma recolhida, porque tem horas que dão umas recaídas bravas. Melhoras. Mi, eu sou sua... Obrigada. Eu sou sua fã, né? Desde o início, eu gosto muito dessa sua abordagem, né? Que traz não só o conhecimento, mas esse caráter também bastante humanizado, e a gente saber que na vida é meio que se a gente faz com prazer, o negócio vira lazer, né? É E se a verdade. gente souber sempre direcionar e respeitarmos a condição alheia e o momento de cada um, acho que tudo fica muito melhor e tudo fica muito mais fácil. Então, eu sou tua fã nesse sentido, porque eu vejo a seriedade com que você trata as coisas e sempre também trazendo a questão de um jeito mais leve, né? Então, eu também fiz aqui algumas anotações no meu próprio celular enquanto você falava, pintava algumas coisas que você ia colocando, e só queria te parabenizar e pedir desculpa mais uma vez pelos trajes aqui, né? Mas acho que o mais Capaz, importante não. Para é o mim, o conteúdo, importante a é essência, estar né? presente, fica tranquilo. E fiz questão de participar. Então, muito obrigada, Gratidão. viu? E boa noite É, para as meninas também. Gratidão, tá? Ó, melhoras. Tudo de bom. Meninas, então a gente vai se falando, tá? Eu pretendo no futuro aí a gente poder se encontrar mais vezes. Tem muito conteúdo para passar, então assim, tem muita informação ali também rica que eu trago ali no Mulheres em Movimento, sempre sou bem doadora de ferramentas, de tudo isso, e a gente vai se apoiando, e fica o meu convite para quem está aqui em Santa Catarina, principalmente, para vir para o Autoliderança, se é que você ainda não veio. O Autoliderança vai ser do dia 4 agora de dezembro, no domingo, da 1h30 da tarde até as 7h30 da noite no Hotel Tree Hotel Premium, que era o antigo Interclass, aqui em Criciúma. Então vai ser um treinamento bem bacana para a gente fechar o ano com chave de ouro, tá? Então fica o meu convite, depois eu vou botar lá no grupo amanhã ou depois. As informações ali já coloquei, mas ficou pronta a arte. E olha, eu agradeço, né, a presença de cada uma, que esse conteúdo aí possa servir para vocês de uma forma enriquecedora, que se ficar 20% do que eu falei aqui, nossa, já fico muito feliz, porque o 20%, como diz na teoria de Pareto, já é muito, né? Então, assim, que vocês possam saborear e colocar em prática e fazer acontecer realmente, tá? Deus abençoe cada uma de vocês e a gente vai se vendo e vai se falando. Até já, né? Nunca, eu não gosto de despedidas, porque eu costumo dizer que é um até já. Tá bom, meus amores? Deus abençoe aí. Um bom final de semana que já está se aproximando. E cada uma tenha aí um fim de semana de paz, de luz e gratidão mais uma vez, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau.